Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno do Vai Cair na Prova. Vamos dar início a mais uma aula da saudosa História do Brasil. A história que é minha, é sua, é nossa história. Hoje, aula 3 lá da sua apostila. Na aula passada, eu falei de capitanias hereditárias, começo da colonização do Brasil e coisas do tipo. Falei também que as capitanias, em geral, tirando São Vicente e Pernambuco, fracassaram miseravelmente, fracassaram. E aí, em 1548, vendo o fracasso econômico e também social, né, muitas capitanias tiveram seus agentes sendo mortos ou morrendo, Portugal resolveu mudar e investir em algo mais concreto para colonizar o nosso país, algo chamado de governo geral. Em 1548 se definiu que teria um governador geral no Brasil, uma capital colonial e um governo central aqui na colônia, subordinado apenas ao rei de Portugal. Em 1549, um ano depois, tudo demorava muito nesse período, chega ao Brasil o nosso primeiro governador geral, sendo enviado lá de Portugal, saudoso Tomé de Souza. Tio Tomé de Souza, ele escolhe um espaço geográfico para construir a capital. Esse é o primeiro passo para ele, né? E o espaço escolhido é Salvador, na Bahia, que vinha a ser nossa primeira capital. Por que Salvador e não, sei lá, São Vicente, que já existia, professor? Salvador é escolhido por uma questão de fato geográfica. Salvador tem uma parte alta da cidade, muito próximo ao mar, o caso a Baía de Todos os Santos, e lá de cima da parte alta elas conseguem bombardear possíveis navios inimigos que estariam no mar lá na Baía de Todos Santos, na parte inferior, enquanto que os navios lá de baixo não conseguem atacar os canhões portugueses lá em cima na cidade alta. Ali também é uma baía, por consequência é um lugar adequado para fazer um porto, e é muito mais próximo da Europa do que São Vicente, que fica no sudeste, né? Enquanto a Bahia fica no nordeste. Então, por isso que Salvador é escolhido, lá é o ponto específico para isso. Começa-se a construção da cidade. A cidade de Salvador tem um projeto inicial muito pequeno, se comparado ao que ela é hoje, e já nesse projeto a gente vê alguns indícios de corrupção, né, cara? Teve umas obras que, para os padrões da época, foram meio cara demais, algumas que não foram entregues nunca, algumas entregue atrasada. A muralha da cidade foi entregue, mas logo depois caiu porque o material usado era de baixa qualidade. Enfim, a gente começa a ver na primeira grande obra da história do Brasil, o Brasil acontecendo, né, cara? Infelizmente, ainda é uma realidade em muitas das gestões do nosso país. Tirando esse lado meio corrupto, o resto do governo geral de Tomé de Souza teve pontos positivos. Chega aqui no Brasil também para trabalhar com ele outros 3 cargos, que depois vão ter seus subordinados e por aí vai, que são importantes para a época, o caso do ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. O governador-geral nomeava essas pessoas. O capitão-mor é o cara que cuidaria do exército colonial. O ouvidor-mor é uma espécie de ministro da justiça, tudo aquilo que era única e exclusivamente da colônia, que não envolvia Portugal diretamente, era resolvido pelo ouvidor-mor. E o provedor-mor, por sua vez, era uma espécie de ministro da economia, ministro da fazenda. É um cara que recolhia os impostos e administrava o lado financeiro da colonização. Além disso, chega aqui com o Tomé de Souza, um grupo grande de pessoas para habitar Salvador e dar início a uma colonização, plantar cana-de-açúcar naquela região também. Tomé de Souza tem uma missão importante de luta contra os nativos da região de Salvador, índios tupinambás, em sua grande maioria, que haviam atacado os portugueses que ali haviam estado anteriormente. Próxima a onde foi fundado Salvador, no tempo das capitanias hereditárias, teve a Vila do Pereira, que foi uma tentativa de colonização dentro da capitania da Baía de Todos os Santos, que foi destruída pelos tupinambás, né? Então, atacar esses tupinambás para efetivar a colonização portuguesa nesse momento foi uma vitória de Tomé de Souza e ele, de fato, conseguiu afastar os nativos durante um certo tempo. Ele também teve méritos em explorar o território brasileiro, conhecer melhor o seu litoral e cuidar melhor do litoral, evitando possíveis invasões estrangeiras, né? Ele governa de 49 até 53 e aí o seu período de governo acaba. O segundo governador-geral do Brasil é o Duarte da Costa. O Duarte da Costa já não tem tantos méritos,
quanto Tomé de Souza. Governa de 53 a 57 e nomeia Dom Álvaro como seu capitão-mor. Dom Álvaro era tipo assim, seu filho. Professor, isso é nepotismo. Pô, na época não era crime, mas imoral podia ser, né? Então, mais uma característica da nossa política já aparecendo. E esse Dom Álvaro, com o seu cargo, ele fazia o que ele queria em Salvador. Ele assediava mulheres, tem relatos do que hoje a gente chama de estupro. Ele brigava com pessoas aleatórias nos bares, causava algazarra e sempre tinha seus capangas atrás, porque ele era chefe do exército colonial. E muita gente acabava tendo que abaixar a cabeça para ele, mas ele não gostava, não. Não gostava, não. Mas teve um cara que arrumou uma confusão com o Dom Álvaro, e aí o bicho era um pouquinho maior. No governo Tomé de Souza, do lado religioso, veio para o Brasil o primeiro bispo enviado pela Igreja Católica para cá, para fazer o Brasil ter um bispado independente do bispado de Algarve, lá em Portugal. O Bispado do Brasil teve como primeiro bispo o Bispo Sardinha. É um nome meio peculiar, vai ficar mais peculiar depois. O Bispo Sardinha arrumou confusão com o Dom Álvaro, falou que ele estava errado, que não era bem assim, e por aí vai. Enquanto isso, o governo do pai dele não tinha conquistado nada, cara. O governo do pai dele fez várias entradas, expedições para o interior do Brasil em busca de ouro ou prata ou diamante, não encontrou nada. Um fracasso. O governo do pai dele, entre aspas, assistiu à invasão da Baía de Guanabara pelos franceses e não fez nada. Talvez o governo do Duarte da Costa nem tenha percebido que os franceses estavam invadindo o que hoje é o Rio de Janeiro. Se ele não percebeu, foi um erro, porque ele era o governante e não percebeu. Que merda de governante é esse que não percebe o próprio território sendo invadido? Se ele percebeu, ele é um merda de um governante que não fez nada. Ele nem avisou ninguém. Eles, deixa os caras lá. Então a gente não sabe se ele não soube ou se ele soube e não fez nada e fingiu que não sabia. Mas é incompetência de qualquer jeito. E aí, no meio dessa história, os tupinambás, que o Tomé de Souza havia expulsado da região, voltaram para se vingar e atacaram Salvador. Ironicamente, quem salvou Salvador dos tupinambás? Dom Álvaro. Puta merda, ele era o chefe das Forças Armadas, né, cara? Cacique Tubarão invadiu Salvador e levou bala do Dom Álvaro. Então, ironicamente, o vilão da cidade se tornou meio que o herói, que dividia opiniões e coisas do tipo. Mas mesmo assim, o tal do Bispo Sardinha tava puto da cara e resolveu denunciar Portugal os mandos e desmandos do Dom Álvaro e possivelmente casos de corrupção e irregularidades do governo do Duarte da Costa. Entrou num navio e rumou para Portugal, porém não chegou. Ironicamente, o navio dele naufragou próximo ao litoral de Pernambuco e chegando a nado na praia, ele encontrou com indígenas canibais que o devoraram. O Bispo Sardinha virou comida igual sardinha. Que péssima piada, né? Mas é a história do Bispo Sardinha. Quem que é mandado de Portugal para cá para ser o novo bispo do Brasil? O Bispo Leitão. Você fala, não, professor, você tá zoando, cara. É real, cara. O próximo bispo, o nome dele é Leitão. Mas aí ele não tem quase nada a ver com essa história, a não ser o fato de ser o próximo bispo do Brasil, a mando da Igreja Católica. Também durante esse governo conturbado, cheio de tretas e bizarrices, e bispos sendo devorados por índios caetés, chegou no Brasil uma série de padres que não eram bispos para catequizar indígenas, cara. Isso chegou aos montes. Inclusive, isso era algo que o Dom Álvaro fazia, né? O Dom Álvaro escravizava indígenas também, mas enfim, ele já fazia um monte de cagada, é só uma mais. Vários desses padres, ao ver que Salvador era um caos por conta do Dom Álvaro e do Duarte da Costa, não ficaram em Salvador, migraram para outras áreas do Brasil porque acharam que ali já estava perdida a causa. Entre eles o Anchieta, cara. Anchieta vai ser um padre que vai vir aqui para o Sudeste, ali para o Sudeste, né? Eu estou no Sul do Brasil, e vai fundar, sem querer querendo, São Paulo. O Anchieta, junto com o Nóbrega, eles dão origem a um colégio jesuítico de catequização no que veio a ser São Paulo. Lá tem o pátio do colégio, Marco Zero de São Paulo, você pode ir lá conhecer, recomendo. Então, foi durante esse período que esses caras chegaram aqui no Brasil. Não era o plano fazer aquilo virar a maior metrópole do Brasil, mas o Anchieta e o Nóbrega acabaram sendo bem importantes nesse sentido, por dar origem a essa cidade em meio a todo esse caos do governo do Duarte da Costa, tem esse ponto
que é importante ser frisado. Afinal, a gente vai falar muito de São Paulo, do que veio a se tornar São Paulo nas nossas próximas aulas. Então, o governo do Duarte da Costa, no caos. Quando ele vai embora, vem para cá o Mendes Sá, que governa de 58 até 72. Veja que é um governo bem maior, não foram só 4 anos. E o Mendes Sá tem pontos importantes para sua biografia, digamos assim, né? Ele expandiu significativamente a produção de açúcar, trouxe novos investidores, novas pessoas, e foi o primeiro cara a incentivar em massa a mão de obra negra escravizada. Ele, logicamente, percebeu que escravizar o indígena ia causar sempre um atrito com a Igreja Católica, como tinha o caso do Dom Álvaro, como tinha outros casos. A Igreja Católica queria catequizar o indígena, isso inclusive virou uma regra em Portugal, não podia mais escravizar o indígena nativo. E aí ele, então alguém vai ter que trabalhar aqui, vai ser os homens brancos. E aí ele opta pela escravidão negra, que já existia antes, que já tinha alguns casos de escravidão, mas ele incentiva. E além de incentivar, ele também tinha uma companhia de comércio de pessoas, de comércio de escravizados. Então ele incentivou um negócio cujo qual ele também era interessado para lucrar, que hoje também é crime. Mas enfim, na época não era, ele acabou ganhando muito dinheiro com o comércio de escravos e trouxe, então, em grandes quantidades, escravidão negra para trabalhar aqui no comércio do açúcar no Brasil, produção e comércio de açúcar. Então, esse é um dos pontos do governo Mendes Sá, mas expandiu a produção, que era o que interessava de fato Portugal. Então, comparado ao Duarte da Costa, ele foi muito mais eficiente para Portugal do que seu antecessor. Por isso também que ele ficou mais, né? Porque ele quis ficar mais também. O Mendes Sá, além disso, ele expandiu o território, ele explorou o interior, viu várias cidades começando a aparecer mais para o interior do Brasil, ele achava isso interessante. Ele distribuiu uma série de sesmarias e coisas do tipo, e foi um governante respeitado, relativamente rígido, ou seja, ele deu uma amenizada na política conturbada que o Brasil tinha, bem diferente do seu antecessor. Ele deixa de governar porque ele morreu aqui no Brasil, o Mendes Sá, e acabou sendo substituído por um tal de Luiz de Vasconcelos, lá em 72. Só que se você ler lá na sua bela apostila, o Luiz de Vasconcelos nem chegou no Brasil, o navio dele foi naufragado por navios franceses no meio do mar. Aí depois teve lá o Antônio Salema e o Luiz de Brito, e logo depois, em 1580, né, pouco tempo, você tem o fim de Portugal. Como assim, professor? Como assim? Pois é. Aí os governadores gerais do Brasil, eles deixam de ser tão relevantes, porque o contexto, a partir de 1580, lá em Portugal, ele passa a ser mais relevante. É aquilo que a história chama de União Ibérica. Pô, professor, como assim, cara? Veja, até 1580, Portugal era um país independente. Após isso, Portugal e Espanha passam a ser o mesmo país. Passam a ser a União Ibérica. Por que isso? Olha que bagunça. Até 1557, Portugal tinha um rei chamado João III. O tal do João III, ele é filho do rei Manuel, que é o cara que estava governando Portugal na descoberta do Brasil. O João III teve um filho chamado João, que morreu antes do pai. Quando o João III morreu, o neto dele é o cara que assume, que era um cara muito mais novo do que ele, que já estava velhinho. O neto dele é o Sebastião I. O Sebastião I, ele governa Portugal, só que ele nunca chegou a se casar, ele não teve filhos, até porque ele morreu muito jovem, com 24 anos. Só que ele cometeu um erro, Sebastião, que o levou para a morte. Batalha de Alcácer Quibir, 1578. Ele, como rei de Portugal, foi para essa batalha contra os mouros, na região onde hoje é o Marrocos, e lutou na linha de frente para supostamente motivar as tropas. Morreu, cara. Morreu, cara. Ele foi para a guerra e morreu, o tal do Sebastião. Então, nessa situação, nesse contexto, Portugal ficou sem um rei e sem um herdeiro direto, porque o Sebastião não tinha filho. Que cagada. Portugal não quis acreditar. Portugal, as tropas portuguesas chegaram a achar que ele tinha se perdido. Vamos esperar que logo ele volta. Esperaram. Ele não voltou. Não, ele não pode ter morrido, ele é sequestrado pelos mouros. Vamos esperar. Não voltou, não foi sequestrado, não.
Aí eles perceberam que não ia ter rei. Alguns chegaram a criar o mito sebastianista, de que um dia Sebastião iria voltar. Até hoje não voltou. Sem um sucessor direto, foram procurar na árvore genealógica da família quem era o mais próximo. Ele tinha um tio-avô, irmão do João, por consequência, irmão do João III, que era o Henrique. Dom Henrique passa a ser o próximo rei de Portugal. Só que Dom Henrique passou a vida inteira sabendo que não ia ser rei, porque ele tinha um irmão que era rei, que esse irmão já tinha filhos e por aí vai. Ele virou padre e o sonho do Henrique era ser papa e não ser rei de Portugal. Ironicamente, virou rei de Portugal. Governou de 78 até 80 e morreu, cara, porque ele estava velho já também. Só que aí tem um problema. Ele era padre. Padres oficialmente não se casam e não têm filhos. Se ele, que era o último herdeiro da família, não tinha filhos, quem é o próximo rei de Portugal? Aí abre a árvore genealógica da família real portuguesa. Não tinha mais um governante próximo e por aí vai. Até partes da elite portuguesa tentaram nomear Dom Antônio Prior do Castro como rei de Portugal, mas isso não foi levado muito a sério. E quem aparece nessa história é Filipe II, cara. Filipe II, ele era rei da Espanha. Filipe II tem uma história peculiar, cara. Porque o Dom Manuel, lá atrás, teve uma irmã chamada Isabel de Portugal, que se casou com um rei da Espanha. Ele era descendente deste casamento. Então, se for procurar um grau de parentesco, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 graus. Tem que ter que ver com cuidado. 6 ou 7 graus de parentesco do último rei. Ou seja, ele era um cara muito distante do que de fato foi os reis de Portugal. Mas era, mesmo sendo muito distante, teoricamente, o mais próximo para ser rei de Portugal. E aí, sabendo disso, a informação chegou até ele, ele usa o seu exército para entrar em Portugal, não tem uma guerra, mas o exército espanhol entrou em Portugal, e ele foi meio que forçando a barra para ser aclamado rei de Portugal, e foi isso que aconteceu. E aí ele se torna rei de Portugal e da Espanha, além de uns outros lugares aí que também tinha títulos de nobreza, né? Tipo Nápoles, por exemplo. Mas aí acabou que a União Ibérica se consolidou. Então, nesse período da história, a gente pode falar que Portugal e Espanha foram um único país. Mais ou menos como Inglaterra e Escócia são hoje. É o Reino Unido. Tem uma rainha só, tem um governo maior só. Né? Tem suas subdivisões e tal. Uma certa autonomia, mas são, em teoria, países unidos. O que continuaria igual, segundo Filipe II? O comércio do Brasil continuaria igual, a nobreza portuguesa continuaria sendo nobreza, os burgueses de Portugal continuariam fazendo comércio, isso não mudaria. Só que ele seria o rei de Portugal, esse era o acordo, né? E aí consolida esse período. Esse período da União Ibérica vai de 1580 até 1640. É um período de 60 anos e é um período importante. Nessa etapa da história do Brasil, uma série de coisas vão acontecer, como nós veremos nas próximas aulas, como é o caso da invasão holandesa aqui no nosso país. Porém, entretanto, todavia, não é disso que trataremos naquilo que a gente chama de próxima aula. Se você for olhar a sua apostila, a gente vai dar uma parada na política da história do Brasil Colônia, e na próxima aula a gente fala de economia e vida social. A gente vai falar o que era exatamente a produção de açúcar, que a gente tanto fala aqui na parte da política, o que era, de fato, o comércio de escravos, como eram as relações sociais das pessoas aqui no Brasil Colônia e coisas desse tipo. Então, a gente dá uma pausinha na política para falar de economia e sociedade e depois, mais em breve, a gente volta a falar de política para falar dessas invasões estrangeiras aqui no nosso país. Enfim, hoje paro por aqui. Fica aí um desejo de muita felicidade para você. É uma satisfação inenarrável estar aqui dando essas aulas para o curso Vai Cair na Prova, camiseta rosa, a prova no vestibular. Até breve, pessoas!